Olá pessoal, tudo bem? Mais um mês se iniciando, justamente trazendo para vocês um pouco desse panorama mensal, tá? O que aconteceu no último mês, né? Principalmente como se comportaram ali os indicadores, o que a gente enxerga para esse mês, perspectivas. Um mês aí, né? Semana já começou corrida, tivemos super quarta, decisão de política monetária Brasil e Estados Unidos. Enfim, vamos lá, né? Então, o que a gente enxerga já de fechamento do mês de abril? Abril foi um mês super positivo para ativos de maior risco como um todo, né? A gente percebe aqui Ibovespa subiu no mês 3,69%, né? Em março já tinha subido bastante, 6,08%, enquanto que no ano uma performance bem positiva, né? Na casa dos 12,29%, né? Isso número fechado até o último dia útil de abril. Enquanto que fundos imobiliários também vêm de uma performance bem positiva, né? Depois de um ano de 2024, onde esses ativos sofreram bastante, até de certa forma surpreendente, né? A gente perceber uma performance tão positiva em um cenário em que temos juro mais alto e por aí vai. Quando a gente olha para câmbio, o câmbio no mês de abril, né, o real se valorizou frente ao dólar e durante o ano inteiro ele também está se valorizando frente ao dólar. A gente vai comentar um pouquinho disso justamente no ponto voltado ali a Brasil, que não é uma característica somente do real, né? Isso vem acontecendo com a cesta de moedas do mundo frente ao dólar. O dólar vem perdendo força. Então, falando um pouquinho dos Estados Unidos, né, a ideia é comentar justamente sobre juro, inflação, um pouquinho de bolsa e por aí vai. Quando a gente fala de juros, né, lá nos Estados Unidos, a gente, obviamente, por ser uma economia mais desenvolvida, não espera-se juros tão alto quanto o Brasil mesmo. A gente vivendo Selic aqui na casa dos 14%, né? Lá, apesar disso, eles estão num patamar super alto frente ao seu histórico mesmo, né? Eles trabalham diferente com ranges. Justamente nessa última quarta-feira já resolveram realizar a manutenção, né, de trabalhar com o seu range de juros na casa dos 4,25 e por aí vai, que ainda assim é um juro, de certa forma, que faz sentido manter um patamar em renda fixa dolarizada, né, pensando em conservadorismo e tudo mais. Só que a gente tem existiu uma expectativa muito alta de corte de juros que veio na contramão, né, veio mudando essa perspectiva justamente por conta de uma inflação americana que se mantém resiliente, né, e devido a essas incertezas justamente das políticas tarifárias e tudo mais. Então o que a gente vê aqui é justamente a curva de juros, né, como que o mercado precificava isso. Em janeiro, já a expectativa era que tivesse já nos juros mais altos, né, os juros de 10 anos, com um juro maior, enquanto que isso foi caindo ao longo do tempo, né? A gente já em abril percebeu essa mudança, mas obviamente não tão alta como era esperado lá no passado. Então o mercado vai corrigindo isso e a gente percebe que nos vértices mais longos, né, nos anos mais longos, a gente vê aqui uma mudança onde a expectativa de um juro futuro é muito maior, né? Então aqui a gente vê o histórico basicamente dos últimos 10 anos, né, da Treasury americana, como que ela vem se comportando em relação aos juros na realidade, não às Treasuries. Então a gente vê como que o juro vem se comportando, né? A gente tem patamares aqui parecidos com lá 2005, 2006, patamar de juros super alto, né? E quando a gente fala justamente de bolsa americana, né? A gente percebe que foi um início de ano que, depois de 2 anos de uma alta do índice, o S&P ele surfou momentos positivos, né, bem diferente da nossa bolsa no ano passado, que sofreu bastante. A gente viu quem estava posicionado em ativos americanos teve uma alta, né, muito característica. Foi um diferencial dentro da performance. E a gente já vê justamente uma correção agora acontecendo por conta justamente dessa incerteza causada por essa política tarifária, né, do governo de Donald Trump e um aumento desse receio de recessão, né? A gente viu até um dos investidores mais experientes do mundo, que é o Buffett, ele já anunciou sua aposentadoria. Ele fez um caixa gigantesco em relação às suas posições, justamente por conta desse receio à recessão
e posicionando ali na espera de movimentos e tudo mais. Obviamente o mercado já reduziu bastante, né, já corrigiu bastante as altas que existiram no ano passado e a gente enxerga isso agora, né? Acho que eu trouxe esse gráfico aqui justamente para mostrar isso. Quando a gente olha justamente o S&P ao longo dos 10 anos, poxa, uma performance surpreendente, muito boa. Nos últimos 12 meses, cerca de 20,46%, mas no acumulado ano, a gente já percebe aqui uma desvalorização significativa, né, quando comparado principalmente ao nosso índice de Ibovespa, né? Então é um ponto super interessante de observar. Aqui também traz dólar, né, mostrando essa queda nos últimos 12 meses ainda, num patamar de alta, e comparando a diversos tipos de indicadores que nós observamos por aqui. E falando um pouquinho de Brasil, né, pessoal, o que a gente vai comentar principalmente, né, dos acontecimentos para o mês, para o cenário, para o segundo trimestre principalmente, né, justamente falando sobre o Selic, decisão que aconteceu na última quarta, inflação e um pouco do dólar, né, que estava até no slide acima, mas vamos comentar justamente aqui. Então percebemos, né, nessa decisão justamente do Copom sobre a elevação da Selic em meio ponto percentual, de certa forma já era esperado, né? A gente teve um boletim Focus na última segunda com uma retração dessa Selic terminal para o fim do ano, não é mais 15, está na casa de 14,75. Ainda existem algumas casas que falam a 15%, só que tivemos diversos cenários, principalmente externos, que fizeram com que a nossa necessidade de juro fosse menor, porque o juro, obviamente, ele é uma característica que um banco central, né, política monetária, utiliza para controlar a inflação, mas fatores externos impactam diretamente nisso também, tá? Então, o que a gente viu como último fator, né, foi essa alta de 0,5%, e a gente está num patamar de juros, né, que a gente não via desde 2006. Então, muito tempo que a gente não convive com um juro tão alto. E essa decisão no Copom foi unânime, né? O Copom diz que segue acompanhando como serão os desenvolvimentos, principalmente da política fiscal, né, que impactam essa política monetária. Ambiente externo, como comentei, né? Então, política econômica dos Estados Unidos, risco de inflação, então tudo que envolve essa necessidade da política monetária, o Copom está de olho para os próximos períodos. E justamente falando nisso, né, com esse patamar de taxa, a gente eleva mais uma vez o nosso patamar de juro real, né? Então, ativos que estão atrelados a pós-fixado agora traduzem num ganho real substancial, bem interessante na realidade, né? Bem atrativo. Então, a renda fixa no Brasil como um todo ainda está bem interessante e a gente vai comentar um pouco disso mais para frente. E falando um pouco agora sobre dólar, commodity e tudo mais, a gente sabe que moeda americana ela já é mais forte, né, por ser uma moeda de negociação a nível global. A gente viu um fator de dólar ganhando muita força no ano passado, né? Isso daqui fica muito claro aqui quando a gente olha 2024, o quanto que o dólar se valorizou, né, durante esse período. Ele saiu do patamar de 5 e pouquinho, 4 e pouquinho, para mais de R$ 6 no fim do ano. E basicamente a gente hoje já percebe essa correção, né? Dólar caindo no ano, corrigindo um pouco desse patamar. E esse gráfico são nos últimos 5 anos, então a gente já teve bastante volatilidade desde então. Que é legal comparar, obviamente, nossa moeda frente ao dólar, mas é importante demais a gente comparar o dólar frente a outras moedas também, né? Uma cesta de moedas, que é o DXY, tá? É o que mostra aqui. Então, pegando justamente aqui próximo a agosto, né, de 2024, próximo a esse patamar, a gente observa que as moedas, né, a gente tem aqui um gráfico que mostra o BRL, que é o real, e o DXY em azul mais claro, que é essa cesta de moedas. A gente percebe um comportamento muito similar. Ou seja, o dólar durante o ano passado inteiro ele ganhou força frente a diversos tipos de moedas, tá? E a gente percebe nesse ano que apesar de termos corrigido um pouquinho, a gente corrigiu menos do que essa mesma cesta.
Então existe espaço e, obviamente, isso não aconteceu devido ao cenário doméstico, provavelmente, né? Quando a gente olha o que a gente tem aqui dentro de um fiscal deteriorado e tudo mais, isso de certa forma atrapalha um pouquinho a essa correção. Um pouco dessa política tarifária, né, da intenção de Donald Trump, é justamente fazer com que o dólar perca um pouco mais de força para que ele possa de novo industrializar seu país, né? Um dólar muito forte frente a outras, a essa cesta de moedas, o produto industrializado que é feito nos Estados Unidos fica muito caro para ser exportado. Então, é interessante que, de certa forma, né, é o que Donald Trump busca, de certa forma, enfraquecer esse dólar a nível global. E do lado de cá, e não menos importante, né, a gente observa as commodities, as três principais, né, petróleo, minério de ferro e soja. E a gente percebe que quando não estão lateralizadas, né, durante esse ano como um todo, estão no teor negativo, também impactadas pela política tarifária de Trump, né. Então, empresas como as mais fortes do nosso país, né, Petrobras, Vale, que são empresas que estão totalmente ligadas ao desempenho das commodities, elas são impactadas por isso. A própria Petrobras vem sofrendo alguns dias justamente por conta da queda do preço do petróleo. Então, isso é um fator que deve ser observado também. Falando um pouquinho sobre investimentos, né, pessoal? Diante de todo esse cenário que eu passei de forma super breve aqui, faz sentido olharmos? Renda fixa, né? Começando pelo óbvio aqui. Dessa vez eu pulei, de certa forma, um pouco sobre justamente pós-fixado, né? Porque renda fixa, né, pessoal? Então, dessa vez pulei a parte de pós-fixado, porque como bem vimos ali em cima, a gente teve o aumento da taxa Selic, né? Isso traduz ali num bom momento para termos liquidez também. Então, ter uma composição um pouco maior em pós-fixados faz sentido no momento, tá? Seja para um cenário mais oportuno, seja para utilização do recurso no curtíssimo prazo, enfim, estamos sendo bem remunerados para termos liquidez no certo momento. Mas pensando numa carteira diversificada, né, que é isso que isso de fato é o nosso trabalho e o objetivo do investidor é dividir em caixinhas, entender objetivos, necessidades e cenários, a gente sabe que é importante pensar em outras características que também estão oportunas no cenário como o que estamos vivendo, né? Que é a inflação. A inflação segue ainda com patamares super elevados de juro real, né, como vimos, e isso traduz num retorno super performático ao longo do tempo, né? É o que a gente percebe aqui que desde 2016, época de impeachment, a gente não via um patamar de juro tão elevado, que é o que estamos vivendo, né? Juro real também. Então a possibilidade de carregar um título que ao longo do tempo te garante um ganho acima da inflação bem elevado, isso faz muita diferença ao longo do tempo, tá? Então é uma característica de ativo que faz super sentido de olhar para ela, tá? Obviamente estou sendo super superficial aqui, porque a ideia é que você, investidor, busque um especialista para olhar a sua carteira. Não vou falar sobre nenhum tipo de ativo, nenhum veículo aqui, porque não é essa a ideia. A ideia é ser educacional mesmo. Então, fundo imobiliário, né? A gente percebeu justamente que nos últimos meses isso voltou bastante, né? 2024 foi sofrido para quem estava ali posicionado, mas esse ano vem recuperando esse patamar de preço. Então esse gráfico que ele traduz isso muito bem, né? Dos últimos 5 anos também. Então o IFIX ele em 2024 como um todo começou de certa forma subindo levemente, né, o ano, e no segundo semestre para frente praticamente ele realizou todo esse prejuízo, né? Coisa que a gente já viu basicamente voltando dentro desse ano. Então acaba sendo aquela janela oportuna. E obviamente faz sentido entrar? Não faz? Está muito atrelado ao seu objetivo. Porque cerca de 70% basicamente da renda de um fundo imobiliário, né, da performance desse fundo imobiliário, vem do quanto ele te paga de aluguel, não pelo ganho de cota de fato. Então é importante observar qual que é o seu objetivo. Puxa, já estou pensando em ter uma renda passiva numa aposentadoria. Talvez faça sentido. Obviamente não está tão descontado quanto estava lá no fim do ano, no início desse ano, mas ainda é um patamar de preço
que está abaixo do valor patrimonial. Então, talvez faça sentido pensar nisso daí. Falando um pouquinho de ações, né, e abordando por mais tempo aqui. Quando a gente olha nossa bolsa, ela também recuperou um pouquinho, né? E aqui justamente mostrando esse desempenho dolarizado, tá? Super importante pontuar isso, porque a gente está comparando com bolsas de outras regiões do mundo. Então é importante que seja feita essa conversão. A gente está falando do desempenho da bolsa em dólares. Basicamente, ela trouxe uma performance aí que dentro desses players globais aqui, está sendo o melhor, né? Dentro do ano, no acumulado do ano, cerca de 22%. Então, muito diferente de quem apostou contra no ano passado. E isso é o mais interessante de mercado de ações e mercado de renda variável como um todo, né? A gente nunca. Nada é tão simples, né? Nada tão certo de interpretar. Era um cenário muito inesperado, um cenário de juro muito alto, a gente falar que dólar iria arrefecer tanto e bolsa valorizar nesse período. Muito difícil, né, a gente entender isso. Por isso que carteira diversificada, sempre pontuarei nisso, é muito importante. E do lado de cá, a gente vê um gráfico super interessante, né? Que basicamente ele fala o seguinte: nosso PL é o preço sobre lucro, né, dessa bolsa, nada mais é, uma forma bem simples de dizer, investindo seu recurso dentro de uma empresa, quantos anos você espera que ela te pague isso via lucros, né? Que esse valor seja devolvido via lucro que essa empresa está gerando, que é o índice da parte de baixo, né, o índice X dessa tabela. E aqui é o retorno sobre o equity, né? O quanto que você espera em percentual que esse ativo te gere de retorno é, projetado, obviamente, né? Então, quando a gente olha basicamente a posição do Brasil, está muito parecido com vários países emergentes, né? A gente tem um preço sobre o lucro baixo, estatisticamente falando, né, e historicamente também, ou seja, você precisa de menos anos para receber esse recurso que você investiu, isso é bom, e você aqui tem um retorno sobre esse ativo projetado muito alto. Então, ou seja, a gente conclui que temos um ativo subvalorizado, né? Ou seja, há esperança de que isso ao longo do tempo tenha um bom retorno. Obviamente, não sabemos quando isso acontecerá, né? Por isso que estar posicionado é o mais importante dentro dessa característica. Obviamente dentro do perfil de cada investidor, né? Se não for aquele perfil de, poxa, não quero correr risco de maneira nenhuma, renda fixa, de certa forma, compete com bolsa, né? Quando você olha patamar de juros reais entregando taxas tão boas, você ali tem mais previsibilidade do que aqui. Então, por isso que isso daí é para cada investidor, né? E justamente falando um pouquinho sobre como se posicionar, né, nessa característica de ativos. Geralmente, a gente percebe que ativos, né, que em momentos de ciclo econômico com juros mais altos, a gente percebe que essas empresas que pagam mais dividendos, têm um caixa mais sustentável, elas performam melhor. Faz sentido, né? Ela tem que emitir menos dívida para sobreviver. E a dívida está muito cara. Então a gente percebe que ao longo do tempo, né, nos últimos 10 anos, o índice das empresas que são boas pagadoras de dividendos cresceu bem mais do que o CDI, tendo uma data base aqui do fim do ano passado. E menos volatilidade, né? Então a gente percebe que essas empresas sofrem menos, balançam menos do que o Ibovespa como um todo ao longo desse tempo. Então, pessoal, de forma resumida, né? Como se posicionar? E eu vou me permitir ler aqui, porque eu acho que o texto está tão bacana que fica interessante a gente deixar isso bem claro, né? Então, os fundos imobiliários, apesar da recuperação recente, muitos fundos seguem negociando com desconto relevante, né? Vale lembrar que, em média, mais de 70% do retorno acumulado dos fundos vem do componente de renda, que são os dividendos, né? Que ela é isenta de imposto de renda, reforçando a atratividade dentro de uma alocação diversificada. Então, volta naquilo que eu falei, que é importante avaliar sua necessidade, seu objetivo e por aí vai. Bolsa, né? Justamente o que comentei durante todo o vídeo, que já contrariando um pouco desse comportamento do que a gente acreditava como a Selic tão elevada, a bolsa está apresentando um retorno bem positivo, né? 9% no primeiro TRI. Aqui eu acabei nem colocando o fechamento de abril, que isso foi para casa dos 12%. Então, a visão de fato da casa como um todo
é que o mais importante do que fazer o market time, né, que é acertar o tempo, é estar posicionado. É saber que a gente vai sofrer em alguns momentos, mas saber que a gente não pode ficar fora do jogo, porque tentar acertar o período de alta é impossível, né? O que a gente viu esse ano foi justamente isso. Exposição internacional, né? Com essa valorização do real recente, já corrigiu bastante, não só o real, como diversas moedas do mundo, como a gente viu, ficaram mais baratas no ano. E renda fixa nos Estados Unidos para manter em liquidez também está atrativo, né? Esperando um cenário para entender se vai ser um cenário de recessão ou não. Então faz sentido ter esse percentual dolarizado, justamente porque faz parte do nosso consumo, né? A gente utiliza do real. O preço do petróleo, commodities, está pautado em dólar lá fora, né? Então é importante ter esse posicionamento. Pós-fixado, esse daqui eu vou pular, porque justamente comentei ali um pouquinho, né? A gente está fazendo super sentido manter ativos líquidos, é, tem garantia de retorno acima do juro real e obviamente você também tem manobra, né, poder de manobra. Então tá interessante ter um percentual maior do que o que a gente chama de neutro, né, do que aquele ideal talvez para sua carteira. Inflação. Os títulos de IPCA estão super atrativos, né, cenário macroeconômico. Então esse tipo de alocação ele pode ser muito benéfico e performático para você que busca uma aposentadoria lá na frente, um título que vai gerar valor acima da inflação e por aí vai. Já na parte pré, ela é um pouco mais delicada, né? Com essa inflação e principalmente dentro do nosso cenário doméstico, um pouco mais que um cabo de guerra entre política monetária e política fiscal, é difícil de fazer qualquer tipo de alocação muito longa, né? Muito longa eu digo acima de 3, 4 anos. Porque justamente a gente não sabe o que pode acontecer. Se a gente tem cenário eleitoral no ano que vem, que pode potencializar alguma coisa, então, de fato, é importante ter, mas com um patamar ali controlado de 2 a 3 anos no máximo, tá? Eu acho que o mais importante, né, eu sempre gosto de trazer esse gráfico, tinha tempo que eu não trazia para as revisões de cenário aqui, mas ele retrata basicamente um estudo feito em fundos de pensão nos Estados Unidos, né, por 10 anos. Eles entenderam o que fazia mais sentido dentro da performance de um portfólio. E percebam que mais de 90% foi uma alocação dentro do objetivo daquela gestão de fundo, né? Do que os clientes daquele fundo tinham como objetivo. Então, o que era time, o que era escolher a ação X ou Y, fez muito pouca diferença frente ao que de fato fez diferença ao longo do tempo, que foi ter um percentual bem dividido e estar exposto em diversos ciclos econômicos, né? Então, pessoal, acho que a ideia desse vídeo, como sempre, é trazer aqui um pouco de material educacional. Fiquem à vontade para entrar em contato, viu? Estou aqui super aberto aos clientes. Fiquem sempre à vontade mesmo para poder conversar, entender pontualmente a sua carteira, o que você tem como objetivo e por aí vai, tá certo? Um abraço, hein?